Pelo menos 5 pessoas morreram hoje em novos bombardeios feitos pela Rússia em Kiev, a capital da Ucrânia. O 20º dia da guerra foi marcado por ataques e pela quarta rodada de negociações. Também nessa terça, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky admitiu que o país não deve entrar na OTAN. Às 5 da manhã, horário local de Kiev, o barulho de projéteis lançados pela Rússia acordava os moradores da cidade. Segundo autoridades ucranianas, além dos mortos com os ataques aéreos, edifícios foram incendiados e civis ficaram soterrados pelos escombros. Hoje, os serviços de emergência locais também deram continuidade ao resgate de pessoas do prédio residencial atingido por fogo de artilharia ontem durante ataque russo. Alguns moradores tentavam limpar seus apartamentos. Essa mulher questionou. Eles dizem que nós não podemos fechar nosso espaço aéreo, mas as pessoas estão sendo mortas, nossas casas estão sendo destruídas. Eles jogam bombas nas escolas. Muitas crianças estão morrendo. Será que a União Europeia não consegue ver o horror que está acontecendo na Ucrânia? Do outro lado da fronteira, na Moldávia, refugiados ucranianos foram recebidos com acolhimento e comida. Em meio à quarta rodada de negociações entre russos e ucranianos, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, participou de uma videoconferência com o primeiro-ministro inglês Boris Johnson e com os líderes da Finlândia, Islândia e Suécia. No encontro, Zelensky disse entender que não há portas abertas para a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, mas que a Europa precisa garantir sua própria segurança, ajudando a Ucrânia a se defender dos ataques russos. O presidente da Ucrânia sugeriu a realização de um acordo fora da OTAN. A garantia de que a Ucrânia não fará parte da organização é uma das condições colocadas pela Rússia para o fim da guerra. Como você viu aí na reportagem, a quarta rodada de negociações teve continuidade hoje. Ela começou ontem e a gente comentou ontem mesmo essa nova tentativa de chegar num acordo. Nosso comentarista Ricardo Caldas já está aqui com a gente e fala mais sobre essas conversas. Professor, ontem, aqui no nosso papo, você não estava muito esperançoso sobre essas novas rodadas de negociação. Mudou alguma coisa de ontem para hoje? Boa noite para você. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão assistindo. Continua o mesmo clima. A Rússia quer negociar de uma posição de força, ou seja, ela continua com a invasão, continua com a entrada no território ucraniano, continua, inclusive, bombardeando. Nós temos aqui o mapa, não é? Ele já está aqui com a gente. A parte agora ocidental da Ucrânia. E ela fez questão de bombardear também a fronteira com a Polônia, já para mandar uma mensagem para a Polônia para não intervir, né, nesse conflito. E isso no mapa, né, que o senhor fala, ali é Lviv, exatamente, né? Ali à esquerda. Já próximo à fronteira. Dá licença, então, deixa eu mostrar aqui, ó. Lviv está aqui, a Polônia é esse país aqui em cinza, Kiev, a capital aqui da Ucrânia, bombardeada hoje, não é isso? Exatamente, ou seja, a Rússia não está mais se limitando a bombardear o leste, que é o seu interesse fundamental, a área estratégica, que todo mundo sabe que a Rússia tem interesse em manter para si, e dificilmente a Ucrânia vai receber esses territórios de volta. Mas a questão agora é que a Rússia chegou num outro ponto, ou seja, ela quer mostrar que ela tem controle sobre o território ucraniano, ou seja, ela quer tratar a Ucrânia como país derrotado, ou seja, negociar de uma forma, de uma posição de força e obrigar a Ucrânia a fazer concessões, o que já está acontecendo. O presidente ucraniano já anunciou que aceita a não entrada, o compromisso, né, uma coisa legal, um contrato, um acordo internacional, de que ele não entrará na OTAN, alegando, Paulo, isso que é interessante, compromissos assumidos nos anos 90 com os Estados Unidos e a então União Soviética já em processo de desintegração, né? Lembrando, professor, que essa não entrada na OTAN por parte da Ucrânia é a grande reivindicação russa, é o grande argumento russo, inclusive, para começar essa guerra, não é isso? Exatamente. Esse argumento não é nenhuma novidade. Ele já estava presente nas negociações do ano passado, final do ano passado, início desse ano, entre Rússia e Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, naquele momento, ignorou completamente as expectativas da Rússia, sem entrar no mérito se elas estão corretas ou não, e
simplesmente se isentou de qualquer atitude em relação à Ucrânia e continua fazendo isso. A Polônia quis oferecer aviões para a Ucrânia, entregá-los para a OTAN para que chegasse à Ucrânia, e os Estados Unidos foi contra a entrega de aviões da Polônia para evitar que um terceiro país fizesse parte do conflito. Só que agora nós sabemos que civis ou militares, enfim, reformados sírios já estão se oferecendo para lutar ao lado dos russos contra a Ucrânia, o que de certa forma também coloca um terceiro país dentro do conflito, o que é perigoso. Bom, professor, rapidamente a gente falou sobre o conflito. De volta ao Brasil, ontem, Boletim Focus, amanhã, reunião do Copom, a gente fala sobre isso. A reunião começou hoje, termina amanhã. Você tem alguma expectativa? A minha expectativa é a mesma do mercado. O mercado está esperando que a taxa de juros vá até o final do ano para pelo menos 12,75. Atualmente está em 10,75, não custa lembrar, e a expectativa do mercado é que ela suba de 1 a 1,5% já na próxima reunião, ou seja, que ela vá para pelo menos 12,25. Essa é a minha expectativa. O grande desafio, Paulo, é que não há sequer segurança entre os economistas que esse aumento da taxa de juros vai garantir uma inflação menor esse ano em função do conflito Rússia-Ucrânia. Amanhã a gente fala mais sobre isso, professor. Obrigado. Até lá. Até amanhã.